Bem-vindos, queridos Entanglers. Boa noite. Vou botar nossa musiquinha aqui. Bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos à vitamina Z, a nossa dose semanal de calma. Essa é uma temporada que faz parte aqui dos nossos encontros, das nossas lives de início de semana do Pausa Zen. Então, uma nova temporada. Vitamina Z, para começar a semana. Vitaminados, com energia. Então, traz aí um chazinho. Tá, se você tiver por aí, um pequeno pedaço de papel de 5 por 5 centímetros, é o que nós estamos utilizando nesta temporada. Uma caneta preta, pontinha fina. Nós estamos usando também uma caixinha para organizar as pílulas da nossa vitamina Z. Essa é a proposta dessa temporada, dessa série de lives do Vitamina Z, deste nosso programa aqui do Pausa Zen. Então, sou Jana Palaoro e eu me dedico a compartilhar aqui essa bonita técnica que é o Zentangle. Uma técnica que utiliza o desenho, traços, padrões para nos ajudar aí a aliviar o estresse, a ansiedade, concentrar, trazer calma para nossa mente. Então, Vitamina Z e o Pausa Zen fazem referência a essa técnica que é o Zentangle. Vamos chegando. As meninas aqui da nossa comunidade, Andréia, Titi, Rita, oi Suzana, Rose, feliz de ver você sempre aqui comigo nas segundas-feiras. Boa noite, boa noite. Começando mais uma semana juntas. Bom, então vamos lá, vamos à nossa ideia aqui do Vitamina Z. Essa Vitamina Z, essa ideia da Vitamina Z, ela surgiu do Zentangle mesmo, certo? Então, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li uma matéria que eles contavam a história de uma praticante de Zentangle que relatava, então, para os criadores do método que ao praticar o método Zentangle, sentia como se estivesse tomando, então, uma vitamina, algo que fazia bem para a mente e para o corpo, então, que ajudava a aliviar estresse, ansiedade, trazer mais calma e relaxamento. Então, eles escreveram um artigo no blog do Zentangle, tá lá no blog deles, no site do Zentangle, se encontra esse artigo, tá? Vitamina Z, e curioso que a gente iniciou, então, essas lives aqui, e recentemente, foi ontem até, acho que foi ontem, que o Zentangle, a equipe do Zentangle republicou essa ideia da Vitamina Z no Instagram deles. Então, quem tiver curiosidade de ver, tá aqui no Instagram do Zentangle Inc. Vocês encontram a referência a essa ideia da Vitamina Z e também a referência lá pro blog deles, tá bom? Então, veio justamente dos benefícios que a gente sente com a prática. Os benefícios para nossa mente, também para o nosso corpo. E os primeiros encontros do Vitamina Z falava sobre a repetição, a importância da repetição. Então, a vitamina é isso, não adianta tomar uma única vez, a gente tem que vir tomando ali essas pequenas doses, aqui são doses semanais, mas a gente toma vitaminas como doses diárias, se conseguir encaixar aí na rotina, é o ideal, né? Perfeito. Nós vamos acrescentando, né? Trabalhando a repetição para criar essa habilidade. Então, na primeira das lives, trabalhamos aqui a ideia, né? Vitamina Z, repetição cria habilidade, o resto é história. Não tem como desenvolver
uma técnica, um hobby, uma habilidade sem a repetição. Tá? Para esse autocuidado, a mesma coisa, né? Tomamos ali as nossas doses diárias, semanais, enfim, das nossas vitaminas. Vitamina D, o ômega 3, não sei. O que você toma aí? A gente toma alguns suplementos, né? Às vezes é necessário algum suplemento, alguma vitamina para cuidar do nosso corpo. E o Zentangle seria essa vitamina aí para nossa mente, trazendo benefícios também para o nosso corpo. Depois, na primeira das vitaminas, então essa foi a ideia que abriu. Depois aqui na nossa caixinha trabalhamos uma vitamina que é a calma não se espera, ela se constrói. Então essa foi da semana passada que nós fizemos aqui juntos. Essa ideia de não esperar o momento perfeito, né? Ele não vai vir aquele momento perfeito, calma, tudo organizado, não. A gente vai ter que ir construindo esses momentos. Então é isso, é não esperar, é ir para a ação, é construção, agir. E hoje vamos para mais uma pílula. Cada uma das pílulas nós estamos trabalhando também uma bordinha e aí usando de inspiração alguns dos padrões que utilizamos então nas pausas zen do ano passado. Trabalhávamos toda a telinha com um padrão desenhado e agora a gente traz a ideia do padrão para uma moldura, uma nova forma de utilizar então os tangles, os padrões estruturados que fazem parte da prática e do método Zentangle. A Rose comentou, eu vi a postagem deles, a postagem da vitamina Z, né? Eu acho que o texto original do blog é de 2022, alguma coisa assim, tava recapitulando. Suzana, aqui está falhando. Tá falhando a conexão? Ou como é que tá aí pra vocês? Me mandem um ok se tá tudo bem. Então já vamos seguir aqui pra nossa pílula dessa semana. Tudo bem, né? Tá certinha a conexão. Então a ideia de hoje, a pílula de hoje que eu vou trazer, se você tem aí... Tá, Andréia, aqui tá tudo bem, joia. Mas se você tem aí o pequeno pedaço de papel e a caneta e quiser escrever, pode escrever agora ou se for reassistir depois para separar os materiais. A live sempre fica gravada, tá? Então a ideia da pílula de hoje é: você não precisa acelerar para dar conta. Então essa é a reflexão de hoje. Então, vou repetir para quem quiser escrever comigo. Você não precisa acelerar para dar conta. Essa é a nossa pílula de hoje. E eu já tinha feito uma moldura aqui, vou mostrar para vocês. É com a nossa letra de hoje. Não buscamos a caligrafia perfeita, nem o traço perfeito, é o que temos hoje. E essa aqui é a nossa pílula de hoje. Você não precisa acelerar para dar conta. E na moldura, então aqui na bordinha, estou utilizando o padrão Flux. Vou utilizar aqui o padrão Flux, que nós já fizemos numa live do Pausa Zen. Tem a gravação aqui disponível. Caiu o sinal? Deixa eu ver a minha conexão, como é que tá aqui. Se eu tô na... Voltei. Vou tomar um chazinho enquanto isso. A minha internet tá bem instável aqui hoje. Então, vou dar seguimento.
fiz aqui a bordinha da nossa pílula de hoje do Pausa Zen. E eu ia mostrar pra vocês, então, que nós fizemos juntas. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. O padrão Flux, que é o que tá na borda. Mas nós fizemos uma live, então, desenhando o padrão em toda a telinha. Tá salvo aqui no histórico das lives do Pausa Zen, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Então, utilizei ele em todo o preenchimento da tela e aqui uma versão, então, do Flux. Um padrão Flux, criando uma borda. Então, para nossa pílula, na semana passada nós utilizamos o padrão Knightsbridge. E aí nós vamos acrescentando aqui na nossa caixinha. Então, fica essa pílula para a gente refletir um pouquinho agora também. E para refletir sobre ela aí ao longo da semana. Você não precisa acelerar para dar conta. Porque a gente vive muito essa urgência, né? Nós vivemos esse tempo da humanidade de urgência, de muito excesso de cobrança, né? Que nos acarreta sentimentos aí de ansiedade, de estar sempre atrasada, essa sensação de estar sempre atrasada, de não dar conta, de até comparação. A gente se compara o quanto a gente está rendendo, o quanto a gente está produzindo, se comparando com os demais, seja ali entre os amigos ou no trabalho, nas redes. A gente vê esse convite para essa super produtividade, super rendimento, alto desempenho, seja num esporte. Eu vou começar a correr. Então, se eu começo a correr, eu já tenho que estar correndo uma meia maratona ali junto com o grupo, né? Eu me sinto pressionada, mas eu me pressiono, não é o grupo, né? É essa pressão que eu acabo internalizando. Então, alguns exemplos, né? Se eu vou começar um esporte, em seguida eu já quero estar tendo um super resultado. Não é assim. As coisas têm o seu tempo. A gente não pode se cobrar essa pressa. Isso nos gera ansiedade, frustração, porque as coisas não vão respeitar o ritmo só porque eu quero. Tem o seu ritmo. Eu tenho uma musculatura que eu tenho que trabalhar para poder correr uma meia maratona. Então eu tenho que fortalecer a musculatura das minhas pernas, a minha capacidade respiratória, a minha mente, todo o meu corpo, né, de uma maneira geral. Então, o quanto que a gente está se cobrando viver nessa velocidade, nessa pressa, né, acelerados. E algumas perguntas que a gente pode se fazer hoje aí ao longo da semana. O que hoje eu estou tentando resolver correndo na pressa? Onde eu sinto mais pressa na minha vida? Em que área que eu estou trazendo mais essa urgência, essa pressa? Também refletir um pouquinho quando foi a última vez que eu consegui fazer algo mais devagar, tomar um café da manhã com calma, sem estar ali correndo contra o tempo. Às vezes passo o café e já tomo café em pé mesmo, resolvendo, botando a louça na máquina, ou quem sabe botando a roupa para lavar, e saio com café na mão para ir para o trabalho, né? Será que eu não posso amanhã acordar uns minutinhos mais cedo para tomar um café com calma? Colocar uma mesa bonita, nem que seja só para mim. Parar, apreciar o aroma, o sabor do café. Ou na pressa do dia, eu não tenho 5 minutinhos para olhar pela janela e apreciar o pôr do sol. Então, essa pressa que a gente vai colocando em tudo, o quanto isso vai nos tirando de presença no nosso dia a dia, né? Hoje, pela manhã, bem cedinho, eu faço pilates às segundas-feiras. Então, eu voltava do meu pilates. Tô tratando aqui umas dores de coluna que me acompanham. Então, tem que alongar, tem que fazer os exercícios. Eu voltava bem tranquila dessa minha atividade, e aí vinha a pé aqui por uma rua bem movimentada, perto de casa, e de manhã cedo já encontrei, tinha uma série de carros, acho que eram uns 4 carros engavetados. Então, de trás veio, não conseguiu parar e foi batendo, e o reflexo, né, foi engavetando um no outro ali, 4 carros. E aí eu olhei assim, aquelas pessoas todas arrumadinhas, indo trabalhar, segunda-feira de manhã. E aí, pela pressa de um deles, o que vinha atrás, então
tiveram que parar ali, né, logo no início da semana para lidar com uma situação que não era prevista, que não é nada agradável lidar, né, com um acidente assim, não foi um super acidente, ninguém se machucou, mas enfim, tu para ali, né, que são os danos que tu tem que resolver, mas pela pressa de um deles que estava ali. Então, quanto a nossa pressa afeta nós, mas também o nosso entorno, o que a gente pode provocar nesse movimento tão inconsciente, no piloto automático, né? Essas reflexões que a gente pode ir fazendo ali a partir dessa pílula, que a gente não precisa acelerar para dar conta de tudo. Então, é a reflexão que eu deixo para hoje, que a gente possa nutrir essa reflexão também ao longo da semana. O objetivo é trazer consciência. A gente trabalha isso e treina, sim, no papel, nos traços. Quando a gente treina a presença é para estar consciente no momento presente, vivendo com mais qualidade, não só quantidade, né? Então, no trabalho, às vezes a gente tem um excesso de demandas que tem que atender. Eu trabalho com uma certa linha de produção, assim, tem produtividade, tem cobrança e tem medição, né? Mas às vezes eu penso, é só a quantidade? Será que a gente não está deixando a qualidade um pouco de lado? Como a gente pode aliar isso? Claro, não é viver também ignorando que a gente tem certas demandas, certas atividades que tem que dar conta, mas é fazer com consciência, para que essa pressa não gere um retrabalho, não gere um acidente, não gere perturbar os outros, né? De manhã, às vezes, se saio muito na pressa, meu Deus, desliguei a cafeteira. Esses tempos eu tive que voltar, tava já na garagem, não, vou voltar. Não lembro, fiz tão no automático, tão na pressa, pensando que eu ia ter que chegar no trabalho, bater o ponto, enfim, e não lembrava se eu tinha desligado a cafeteira e eu ia passar o dia todo fora. Então, tive que voltar, claro. Então, na pressa, no piloto automático, tive que fazer 2 vezes. Uma coisa que, né, se eu tivesse ali presente, consciente, com um pouco mais de calma, poderia ter me evitado esse retrabalho, voltar. Né? Perdi mais tempo no fim. Na pressa, eu perdi mais tempo. Me atrasei, óbvio. Né? Então, essa consciência. Então, essas perguntinhas, né, pra gente ir percebendo aí ao longo da semana o que é que eu tô tentando resolver correndo, em que área que eu tô me sentindo mais apressada, que área da minha vida que eu tô sentindo mais essa urgência, essa pressa, e o que é que eu posso fazer amanhã, um pouco mais devagar, um pouco mais de presença e consciência. Então, convido vocês a guarda aí, junto com as demais pílulas. A gente está colecionando aqui, qual que é o objetivo? Treinar, claro, a reflexão, a presença, mas deixar essa caixinha também na nossa mesa, em algum lugar visível. Até aqui, olha que bonitinho, tem umas cantoneiras, né? Eu posso escolher a pílula da semana e colocar aqui na minha caixinha para eu ficar observando, lembrando, refletindo aí, uma reflexão, um mantra para minha semana aqui, que eu não preciso acelerar para dar conta. E posso deixar aqui em cima da minha mesa, em algum lugar visível, quando eu for chegar para praticar o Zentangle, refletir então sobre essa vitamina. E aí quando eu for desenhar, eu também não preciso ter pressa ao fazer os traços ali no papel. Então, posso desenhar com um pouco mais de calma, né? Se eu tenho 5 minutos, então eu vou fazer menos traços, mas eu vou me propor a fazer com mais calma e presença. Então, eu vou fazer traços deliberados, não são traços no piloto automático, não, deliberados. Eu coloco a minha intenção e a minha atenção em cada simples linha que eu for acrescentar ali no papel. Então, achei interessante, gostei dessa caixinha, eu ganhei de presente, de deixar a pílula da semana bem visível, para eu lembrar e refletir, trabalhar isso como um mantra aqui para mim. Deixo o convite para você fazer aí também, tá bom? Então guarda a sua pílula aí na sua caixinha de vitamina Z, que a gente não pratica só, o Zentangle não é só desenho, é uma forma da gente trabalhar um jeito mais gentil de estar
aqui no mundo, de estar presente. Essa é a proposta do Zentangle. Trabalhamos os traços? Sim, trabalhamos os traços, mas trabalhamos também uma musculatura interna, que aos poucos vai reverberando e refletindo no nosso mundo exterior. Essa semana, hoje, especificamente hoje, começou um desafio muito bonito do Zentangle, que eles fazem todo ano, no mês de maio. É um desafio para conscientização do bem-estar e da saúde mental. Quem aí já ouviu falar desse desafio que acontece todo mês de maio, que o Zentangle promove? Então, nos Estados Unidos, a técnica, né, o Zentangle foi criada nos Estados Unidos e é um mês lá dedicado à conscientização da saúde mental. Então, são 21 dias de desafio, a cada ano tem uma proposta diferente e esse ano eles estão trazendo uma proposta de trabalhar em uma folha maior. Então aqui a gente está trabalhando o pequeno quadradinho de 5x5 e a proposta desse ano do desafio Biju Be Well, né, fique bem, é trabalhar uma tela de 27 por 27, porque essa medida ela tem uma proporção aqui, que são 3 telinhas padrão de 9 por 9, 3 por 3, ó. Então são 9 ao todo aqui montando o mosaico, né? 3 aqui e 3 aqui. Então essa tela bem grande, 27 por 27, nunca mostrei aqui nas lives um trabalho numa tela e numa superfície tão grande como essa. Bom, mas o convite é dedicar alguns minutos por dia, uns 10 a 15 minutinhos por dia, para trabalhar calma, relaxamento, presença. É um desafio. Eles trazem mais informações no site do Zentangle, então se você colocar aí www.zentangle.com, você entra no site do Zentangle e lá você encontra as informações do desafio. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar algumas coisas aqui dentro da nossa comunidade ali do PECAM, das Zentangles, do Permita que Caneta Calme Sua Mente. Vamos iniciar essa prática juntas. Então hoje foi o vídeo de introdução com as orientações. Tá? E o que eu achei interessante, que eles já falaram, eu olhei bem rapidamente o vídeo, agora que eu vou me dedicar a olhar com mais calma, porque eles divulgaram ali na metade do dia, né? Então é trabalhar uma linha aqui que a gente chama a string, uma corda, uma linha guia, que vai guiar o nosso trabalho aí ao longo dos 21 dias. E a cada dia eles vão propor um padrão, o passo a passo de um padrão de um Tangle, e nós vamos preenchendo essa tela. Então uma forma de trabalhar aí também a ansiedade, né? Não vamos preencher tudo em um dia, não precisamos parar e preencher toda essa tela, não. A gente não precisa acelerar, fazer tudo rápido, a gente vai fazer com calma. 21 dias, cada dia 15 minutinhos no máximo, acrescentando um pequeno detalhe aqui na tela. Né? Então traz por vez, tudo é possível. Que a gente entenda que essas pequenas ações nos trazem um resultado com constância, né? Criando um hábito. Esse é o convite desse ano do desafio Be Well, Biju. Gente, é Biju Be Well. Troquei a ordem. O desafio Biju Be Well. A gente trabalhar aí ao longo dos 21 dias a constância, a repetição, um pouquinho por dia. E se por acaso um dia eu não consigo, então eu não vou me desestimular, porque eu sei que eu posso no próximo dia dar seguimento. Né? Não vai invalidar todo o meu desafio se um dia eu falhar, se no segundo dia eu falhar. Eu vou seguindo aos poucos, então de repente no terceiro dia eu consigo fazer os 2 anteriores e aí eu vou buscando, encontrando o meu ritmo. Né? Eu falava do exemplo da corrida, se eu quero começar a correr, me preparar para participar de uma meia maratona, eu não vou criar na minha mente aquela expectativa de que em uma semana eu vou estar correndo 21 quilômetros. Não tem como, é aos poucos, um passo por vez, ou no Zentangle, um traço por vez. Né? Então, esse é o convite. Não é pra gente sair desesperadamente fazendo os 21 dias, né? Até porque é um desafio sobre saúde mental, né? Conscientização de saúde mental e bem-estar. Então, tem que ser
tem que trabalhar o relaxamento, a calma, não é para trabalhar a ansiedade, nem competição, nem a necessidade de fazer tudo perfeito, seguindo todos os dias, não. É saúde mental, né? Entender e buscar o nosso ritmo com gentileza, respeitar que tem dias que a gente tem mais tempo, dias que tem menos tempo, e ser gentil com a gente mesmo ao longo do desafio. Acho que fala bastante sobre a nossa pílula de hoje também e sobre toda a ideia aqui das nossas vitaminas de Zentangle. Não é para ser algo de excessos, né? Então, o excesso de vitamina vai nos fazer um mal aí. É tudo sobre harmonia, sobre encontrar o nosso ritmo, a nossa medida, e aí praticando, sem excessos, um pouquinho por vez, um pouquinho por dia. Então, não é fazer tudo hoje e amanhã não fazer nada. Não, cada dia um pouquinho. Quando a gente chegar ao final, a gente vai ver uma tela toda preenchida. E se não tivéssemos começado, não chegaríamos nesse resultado. Então, é mais ou menos como a gente fez no ano passado. Fizemos várias telinhas pequenininhas aqui, do 5x5. Imagina unindo todas elas numa arte maior. É possível se cada dia a gente se dedicar a fazer alguns minutinhos, juntando todas. Então, trabalhar esse músculo, trabalhar essa ideia. Pequenas doses. Como é que na nossa vitamina Z, as nossas doses semanais de calma. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, que quiserem perguntar, agora ou depois no direct, vou dar uma passadinha aqui nos comentários. Oi, Júnia, boa noite. Andréia, ó, já comecei a fazer esse desafio. Isso aí, Andréia, já vi lá no grupo, tá lindo. Então, o Zentangle, ele nos mostra a possibilidade, aqui essa tela 27x27, a gente consegue cortar numa folha maior, em uma A3, né? Então a gente consegue cortar aqui, tá? E eles nos mostram então a possibilidade de fazer no papel branco, num papel creme, num papel preto, translúcido, aí dependendo do que você tiver em casa, uma folha maior. Ah, não tenho 27x27, então pode improvisar. Pega uma folha A4 e faz um quadrado 21x21, então improvisa ali com os materiais que tiver. Zentangle não é rígido, Zentangle permite essa flexibilidade, essa adaptação. Tá? Isso que é legal desse método, sem rigidez. A gente já tem rigidez e cobranças demais, né? Então, rigidez demais nos quebra. Tem que ter flexibilidade, tem que ter adaptação. É como uma estrutura, nossa coluna. Falava do Pilates, né, que estou praticando para trabalhar essa flexibilidade, esse alongamento. Pensa numa coluna rígida, né, que não tiver essas dobrinhas ali entre cada vértebra, acho que a nossa coluna quebrava, não tem como. É necessário que a gente trabalhe flexibilidade, né? Então é isso, é 27x27 a proposta, não temos, adaptamos, fazemos com uma folha 4, com o material que tiver, com a caneta que tiver. O importante é participar e sentir os benefícios aí da prática, né? Se conscientizar sobre a necessidade da gente cuidar da nossa mente. Então é sobre saúde mental, é sobre bem-estar, é sobre estar com outras pessoas que buscam isso também, para trocar, para buscar ajuda quando necessário, não estamos sozinhos, né? Fazemos parte aí de uma comunidade que a gente pode se ajudar umas às outras. Então, a Andréia comentou que já começou a fazer. A Rose, legal, gostei do desafio. Muito bem, Rose, vamos praticando junto com o pessoal da equipe do Zentangle. Então, informações sobre o desafio vocês encontram no site do Zentangle, no Instagram deles também. Caderno Vivo da Thelma vai ficar gravada? Cheguei agora. Sim, as lives sempre ficam salvas, tanto aqui no Instagram, e depois eu vou levar lá pro YouTube. Stefânia, adorei a proposta. Ó, que legal. Bem-vindos aqui.
Tá? Então toda segunda-feira, para quem está chegando aqui agora, toda segunda-feira tem live do Pausa Zen. Nós estamos no meio de uma nova temporada, então de tempos em tempos eu crio um quadro, uma temporada, um assunto, e nós estamos trabalhando a ideia da vitamina Z, umas pílulas para começarmos aí a semana com mais calma e presença, nossa dose semanal de calma e presença. Em paralelo a isso, compartilhei então aqui com vocês que está acontecendo esse desafio que todo mês de maio acontece, é promovido pela equipe do Zentango. Um convite bonito para conhecer a técnica, né, que ela possa servir como uma ferramenta e um auxílio para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Nos tempos que a gente vive, de ansiedade, de cobranças, de produtividade, né, de altos desempenhos que o mundo nos cobra nos nossos trabalhos, a gente se pressiona também. Então é importante sim ter algumas ferramentas, uma válvula de escape que nos ajude a lidar com todas essas pressões externas e internas. E Zentango é essa ferramenta. Vou ver as outras lives. Oba! Então, elas estão salvas tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube. No YouTube é mais tranquilo de acompanhar, se você quiser desenhar junto. Algumas das lives envolvem desenho, então lá dá pra pausar, voltar, repetir, então acho mais fácil acompanhar desenho lá pelo YouTube. Então já deixo o convite para dar uma passadinha lá também. Acha o link então pro meu canal aqui na bio, tá? Ou só digitar Jana Palaoro lá no YouTube, que vai levar pro meu canal. Sem dúvidas? Normalmente a gente é acompanhada aqui, ó, nos chazinhos. Então, toda segunda já separa um papelzinho, uma caneta, um chá. E é só chegar, 19h30. Então, desejo uma semana vitaminada. Desacelerem um pouco. Desacelerem, tragam mais consciência. Então, se amanhã puderem tomar um café com mais calma, parar de vez em quando ao longo do dia, do trabalho, se puder apreciar o pôr do sol, olhar para o céu. São formas, então, da gente ir trazendo consciência para os nossos dias. Não subestima aí o poder das pequenas ações. Elas guardam a sementinha das grandes realizações. Tá bom? Super beijo, boa semana para todas. Fiquem bem.